Fala, meu jovem, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Nossa aula de hoje sobre o que fazer quando o cliente não responde. O cliente sumiu. E agora, né? É um questionamento muito recorrente para o time comercial das lojas de planejados e para qualquer pessoa que esteja negociando com o cliente. Então, o nosso curso aqui, né, Vendas o que não te ensinaram na escola, o nosso objetivo hoje é eu te dar o passo a passo, né, do que você precisa fazer nessa construção de relacionamento com o cliente, e o que fazer sem ser chato, né, porque tem isso também. Às vezes você fica querendo falar tanto com o cara, mais do que ele quer falar com você, e aí você é chato pra caramba e também não vai rolar. Não é isso? Bom, então, a primeira coisa que você deveria fazer para fazer correr atrás do cliente enquanto ele não te responde, ou ir atrás dele quando ele te responde, é fazer um follow-up virtual, né? Hoje, profissionais do século XXI deveriam ter todos os clientes adicionados nas suas redes sociais, todas as redes sociais, né? Tipo, até o TikTok, se o cara tiver. Então, você que pensa em se posicionar de uma forma mais atual, você precisa estar conectado, estar antenado no que está rolando aí de mídias digitais. Toda hora aparece um negócio novo aí para a gente poder conhecer e desenvolver. Então você precisa estar antenado, porque é isso, o mercado de consumidor é dinâmico, o cliente muda a sua forma de comprar e você precisa se adequar, senão você está fora do mercado. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é o follow-up digital, virtual, né? Que é acompanhar onde é que esse cliente está, o que ele está fazendo, o que ele precisa e tá olhando aí nas redes no que é possível acompanhar esse cara, né? Follow-up é seguir, né? Então, você está ali seguindo esse cara. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois, eu trouxe aqui um tripé de para você entender, né, que você precisa estar conectado, porque pessoas se conectam, vendas é relacionamento, vendas também é processo, e atitude porque você vai precisar de coragem para poder fazer isso, simplesmente porque não é muito normal, né? Quer dizer, não é natural do time de lojas planejados, time comercial de planejados, né, o time comercial ter muito essa ideia de estar conectado com os clientes e acha que ele está invadindo sua vida privada, é, acha que você está invadindo, acho que o vendedor está invadindo a vida privada do cliente também, e não tem nada a ver, né? Quando a gente pensa em conexão entre seres humanos, em relacionamento hoje, qualquer cartão de visita, né, para eu conhecer você e você me conhecer, é olhar o Instagram, por exemplo, né? Eu acho que essa é a rede mais difundida aqui no segmento entre a gente aqui, e eu acho que a gente está, né, setembro de 2020, então eu acho que esse é um caminho já atrasado, né? Porque a gente precisa fazer mais do que isso. Processo, porque você precisa desenhar a sua estrutura de follow-up. A gente vai construir isso juntos aqui hoje. E a atitude é justamente essa, né? Porque se ninguém faz, você fica meio assim, né? Pô, eu vou ser o cara que vai fazer, ou a garota que vai fazer, e pouca gente faz. Então, às vezes a gente está numa bolha e acha que está todo mundo fazendo, e na verdade, numa análise estatística, ninguém faz. Tipo, pouquíssima gente faz, né? Então, a gente precisa estar ligado nessa dinâmica e ir para cima, sabe? Ter mais atitude e poder falar assim, pô, eu vou fazer um negócio diferente para me conectar melhor com o meu cliente e vamos ver se vai dar certo também, né? Porque não existe receita de bolo, mas existe meios de você poder fazer esse follow-up virtual, essas conexões, né? Então, se você pensar, por exemplo, no relacionamento pessoal, você vai perceber que é isso que acontece, né? Então, você quer conhecer uma pessoa pelo Tinder, você quer aprofundar essa relação de alguma forma e você troca lá sua rede social com ela, né? Para saber se ela existe mesmo, se não é um maníaco do parque, se não é verdade? Tipo, é isso. Então, você deveria
prestar mais atenção nessas conexões, né? Porque você não vai conseguir converter uma venda sem tanto sacrifício, sem se conectar com os clientes. Eu acho que no mundo de hoje não tem mais nada a ver a gente pensar em não ter conexão e mesmo assim conseguir vender para alguém. Ainda mais um ticket médio, para vocês terem uma ideia, o ticket médio de imóveis planejados é 45 mil. Então, é um ticket médio alto, segundo ou terceiro bem mais caro que a gente compra na vida. Então, tem uma importância muito grande. A gente precisa conhecer e confiar muito na loja, no escritório ou no profissional, né, que tá vendendo o projeto. Então, fica ligado que você precisa estar onde o seu cliente está. Beleza? Faz sentido? Bom, o que não te ensinaram na escola é que você precisa estar ligado em várias coisas, né, ao mesmo tempo. O perfil do seu cliente, então, de repente, ele vai ter um dinamismo maior, por exemplo, no LinkedIn. Que aí, se a gente for falar de LinkedIn, aí é que as pessoas não estão lá mesmo, né, principalmente no segmento de planejados. Tipo, quando você se conecta com o cliente, você faz esse follow-up virtual, fica mais fácil para você entender, por exemplo, quem influencia na vida do cliente, porque ele vai tirar 10 fotos lá com a mulher dele, com a sogra, e você não tinha se ligado que a sogra também ajudava a decidir. Vai tirar a foto com um enteado que você não se ligava que também ia ajudar a decidir. Você não criou material para ele, para ajudar o seu cliente a vender para o enteado, para que ele influenciasse de uma forma positiva na venda. Então, você precisa ficar ligado nessa dinâmica, né? Tipo, é muita informação, então quem influencia aí pode ser determinante para você conseguir converter ou não. E é demorado mesmo, né? Tipo, vai ter que se conectar, vai ter que dar like no cara, vai ter que comentar, compartilhar. Então, isso tudo faz parte do que fazer, né? Porque, e aí? Se você não fizer isso, você vai fazer o quê? Você vai ficar cobrando, batendo palma pro cara, tipo, e aí? Vamos aí, né? Vamos, vem comprar, vem comprar. Pô, não tem mais nada a ver a gente fazer esse tipo de coisa. Então, é uma forma para você fazer esse follow-up enquanto você não tem um sim ou não, né? Porque a pior coisa que tem para time comercial, para vendedor, é um talvez. Tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Então, o que eu aconselho a você fazer é estar próximo do cliente e aparecendo na frente dele enquanto ele não disser um sim ou um não para você. E você não desistir, né? Porque, tipo, pode demorar um ano para o cara comprar, mas o mais importante é você não desistir. E um dos maiores desafios, assim, das pessoas, no geral, é que a consistência é a chave mais importante, assim, até do que as outras técnicas que você vai usar e tudo mais. Então, você precisa ser consistente e recorrente e aparecer com frequência na frente do cliente até ele te dizer sim ou não. Então, eu acho que essa é uma chave super importante, sim, né? Porque você vai precisar de atitude, né? Igual eu falei. Você vai precisar de coragem também, porque é, às vezes você pode achar que está enchendo o saco ou que o cliente não está nem aí para você, né? E na maioria das vezes eu percebo que não é bem assim, né? Às vezes o cliente está interessado até em comprar, mas ele tem outras prioridades na vida dele, né? Tipo, tá acontecendo um monte de coisa que você não sabe e por isso ele ainda não tomou a decisão. Então, não é que o cliente não tá nem aí para você ou ele não quer comprar ou ele, sei lá, aconteceu um imprevisto, o cara mudou de emprego no meio dessa jornada, mudou, teve que estourou um cano na casa dele ou ele teve que resolver outras questões mais prioritárias e por isso ele não tomou a decisão. Então, isso é ter empatia também, né? Se ligar que às vezes o cliente não está fazendo por mal em não te responder, em sumir e tudo mais. São questões que ele está resolvendo que tem prioridade e impacto maior na vida deles do que fechar um projeto agora. Então, você precisa ficar ligado nisso. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de fazer follow-up. Tipo, como que você pode fazer um follow-up e como que você pode aparecer na frente do cliente, porque quando o cliente sumiu, né, e ele não te vê mais também, você não vê o cliente e ele não te vê, né, porque pode acontecer o contrário. Enfim,
E se isso acontece, se ele não te vê, é pior do que você não ver ele, né? Porque, tipo, às vezes ele te vendo, e na grande maioria das vezes, né, se ele fica te vendo, você aparece na frente dele com uma frequência, com recorrência e com constância, ele vai conhecendo você melhor, ele vai confiando em você, e a gente vai ter isso como consequência a venda, né? Em algum momento. E precisa aparecer na frente do cliente para ter essa para construir essa relação, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Tipo, meu relacionamento hoje que eu busco é no segmento moveleiro. Então, eu fiz um post ali, tinha uma descrição legal falando sobre a segunda demão de tinta depois dos móveis, né? Tem uma polêmica aí que você pode, é, enfim, os móveis já deveriam estar prontos e por isso a demão é antes e não depois. Não vou entrar nesse mérito, mas eu fiz esse post aqui por causa da experiência de mais de 100 lojas pelo Brasil, em que eu pude perceber que deixar a segunda demão para depois da instalação evitava um monte de dor de cabeça para a loja, para os arquitetos e tudo mais. Então eu fiz esse post e aí um cara da Toda Skin, o Felipe, aí ele comentou no meu post, né? E enfim, passou uma semana, ele comentou, eu tive coragem de responder a comentário dele de uma forma muito ousada, assim, que eu considero, né? Então, ele falou assim, pô, eu oriento as minhas lojas, né? Porque ele é de franquia, então ele treina as lojas. Então, ele falou, eu oriento as minhas lojas a terem essa atitude, né? Dentro de casa. E eu falei que isso precisa estar de dentro para fora, né? Precisa criar um processo para que extrapole a loja, não seja uma orientação só dentro de loja. E isso é super importante, né? Porque quando você cria processos internos e o cliente não sabe de nada, é ele que manda, né? No final das contas. Sem o cliente você não faz nada, né? Sem ele você não faz nenhum processo. O cliente que ele é o condutor, você vai conduzindo o que ele vai autorizar você fazer, na verdade. Então, depois desse comentário público aqui, aí ele trouxe... Eu já tinha falado com ele, né, há mais de um mês atrás, e aí passou um mês, eu já tinha aparecido na frente dele algumas vezes, né, porque ele é meu público-alvo, então a gente está conectado ali no LinkedIn, e por isso ele me vê. Aliás, é uma ótima observação, né, porque o LinkedIn, por exemplo, ele entrega muito, mas muito mais do que o Instagram, por exemplo. Você consegue ter as impressões, né, tipo, aparecer mais na frente das pessoas do que algumas outras redes sociais. Mas o mais importante aqui é que depois de um relacionamento, depois de uma interação pública ali, né, de comentário e resposta, ele veio falar comigo no privado, né, e ele me convidou para a gente trocar uma ideia e achou interessante o conteúdo que eu postei e por isso a gente estreitou o relacionamento e aí ele me convidou para fazer eu expliquei um pouco da dinâmica, né, de como funciona a minha consultoria, por exemplo, e ele me convidou para fazer uma palestra dentro da intranet uma das maiores fábricas da América Latina. Então, é muito louco isso, quando você aparece. Óbvio, ele nunca me viu, eu também não conhecia ele, mas a rede social ela tem esse poder, né, de você achar que conhece alguém e conhecer e confiar de algum nível para estreitar relacionamentos. Então, quando usada de uma forma profissional, ela gera esse tipo de negócio. E eu tenho vários negócios que foram gerados dessa dinâmica aí. Então, muito legal. Depois a gente continua a nossa conversa no WhatsApp e foi muito legal. Enfim, esse caso aqui eu trouxe um videozinho que eu gravei no meu próprio celular. Então, eu falei com esse cara da Toda Skin também. Ficou cortado ali, mas é uma conversa da Toda Skin com um dos maiores lojistas da Toda Skin. E esse cara, eu fiquei 1 ano e meio falando com ele. Um pouco menos, né? Quase 1 ano e meio, né? E eu mandando mensagem, mandando periodicidade. Então, mandei em setembro, na outra semana. Praticamente toda semana eu aparecia para ele, até que eu mandei um vídeo personalizado, um vídeo direcionado. E aí a gente caminhou para o fechamento, depois de quase 1 ano e meio. E a gente fechou o negócio.
Então, foi animal, assim, essa experiência. Foi o follow-up mais longo que eu fiz, de primeira venda, assim, né, de consultoria. E ficou exemplo para vocês, assim, né, porque eu falei lá que era demorado, que é mesmo. Mas, com certeza, ele não tem outro cara que esteja tão preocupado em cuidar e tá aparecendo na frente dele, porque ele tem o Instagram da loja, né, mas não tem Instagram próprio, isso dificultou um pouco o meu follow-up. Eu apareci enquanto ele não me respondia, porque ele ficou um ano e meio sem me responder. Então, eu não tinha rede, né? Então, eu procurei trazer um conteúdo. Então, toda semana eu estava pensando nesse cara, mas eu tinha um processo para poder ir amadurecendo o pensamento dele para que ele quisesse fechar negócio comigo. E, enfim, foi muito legal essa experiência também. Espero poder ter ajudado vocês. Então, o custo de você não fazer o follow-up, de você não aparecer na frente do cliente, é que seu concorrente vai aparecer de algum jeito. Ou o próprio cliente ele busca encontrar um concorrente que queira aparecer. Então, você vai perder negócio se você não fizer follow-up, se você follow-up virtual, né, o follow-up no Instagram, se você estiver perto da casa do seu cliente, num café que você sabe que ele vai, sei lá, você vai identificar aí quais são as oportunidades que você vai ter para aparecer na frente do cliente, né? Então, se você não fizer isso, com certeza o seu concorrente vai fazer. Então, vá jogar tênis com o cara, frequentar o mesmo clube que ele, vá na mesma padaria que o cliente vai. Se você quer realmente fechar negócio, você precisa ter essa dinâmica clara no seu processo, né? Então, é isso. Então, o vizinho com certeza vai fazer o follow-up que você não fez, vai aparecer, vai criar o conteúdo, vai fazer aquela live, vai fazer um workshop, vai fazer um encontro, vai fazer um café, vai fazer tudo aquilo que você não quer fazer ou tem certeza que o seu concorrente faz. E você vai lembrar de mim quando pegar o seu concorrente fazendo aquilo que você tem vergonha, que você não está a fim de fazer. Então, imagina uma motivação assim para você ir para cima e aparecer na frente desse cara, né? Porque se você acredita realmente que você tem a cura da dor e do problema que esse cliente está passando, se você acredita no seu produto, né, na qualidade, que vocês gostam muito de falar, né, minha qualidade é maravilhosa, linda e deslumbrante. Você, se você realmente acredita, se está dentro de você, né, como se você tivesse a cura do câncer, tipo, eu tenho um remédio para sua dor e eu não vou te largar enquanto você não tomar isso aqui, porque isso aqui vai te curar, né? Você vai ficar mais confortável na sua casa com os meus móveis do que o da concorrência. Então, eu tenho tudo que eu ofereço aqui é para resolver sua dor. Tipo, vamos aí? Porque senão você poderia desistir do cliente, né? E mas quando isso está dentro de você, cara, você cria assim uma energia tão grande que você faz o negócio acontecer e tem coragem de aparecer na live, fazer um post e dar uma mexida aí no virtual, aparecer na frente do cliente, né? Então, como Wilson, né? Náufrago. Quem nunca viu esse filme, veja filmes incríveis assim, né? De persistência, de resiliência, de realmente acreditar que é possível, de sobrevivência, né? Então, o cara que não faz follow-up, o cara que não aparece na frente do cliente, que não tem todas essas dinâmicas construídas, o processo, venda, e entender que você precisa sair de dentro de você essa crença que você consegue resolver o problema do cara, você, se você não fizer nada disso, você não sobrevive, né? Igual o Tom Hanks aqui, o Wilson. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para poder fazer o follow-up é falar sobre o cliente e não sobre você. Então, quando você realmente está preocupado com resolver o problema do cliente, quando você realmente está preocupado em atender, entender para atender esse cliente,
você começa a parar de falar sobre você. Mesmo que você não saiba muita coisa sobre a vida do cliente, mas se você já desenvolveu o projeto, se você fez a apresentação, já dedicou alguma energia para esse cara e você não sabe nada dele, tipo, o seu processo está todo errado. Mas se você sabe alguma informação, você vai investigando, né? Você tem um ponto de partida ali, você vai fazendo perguntas, você vai aprofundando o relacionamento, você vai fazendo follow-up virtual, vai fazendo conteúdo para falar sobre as dores que o cliente tem e não sobre você, né? Então, isso é muito poderoso. Então, quando você sabe sobre o cliente, fica muito mais fácil você produzir conteúdo, saber o que você vai falar, quando você vai falar, como você vai falar, para quem você está falando, para atingir o cliente que você quer atingir. Então, seu trabalho é saber sobre o cliente, né? Então, eu trouxe exemplos aqui de coisas que você não tem que falar sobre você, porque isso aqui não ajuda o cliente em nada. Tipo, falar do aniversário de história de fábrica, a sua paleta de cores incrível, a sua exclusividade de algum item que você trouxe, até para chamar o cliente para provar o café que você tem, né? É uma virada de chave muito importante aqui. Preste atenção, porque é um detalhe que você faz, tem certeza que você faz. Dizer que você não faz, né? Tipo, faz. O mercado inteiro faz isso. Então, começa a falar de você, falar tanto de si e esquece de falar do cliente. Então, um exemplo do que você poderia fazer, né? Tipo, aniversário do cliente, ou se o cara é advogado, dá um parabéns de advogado, se é do arquiteto, do arquiteto, se é do corretor, é do corretor, tipo, médico do médico, né? Então, aniversário, tá anotado isso em algum lugar? Aí, para você fazer follow-up, a cor que o cliente gosta, né? Tipo, não é que você vai falar da sua paleta incrível, né? É que você vai falar do azul e suas nuances de azul e como que aquilo fica bonito em algum ambiente para ele e por que é legal isso para o cliente. Se você cria um conteúdo sobre isso, você consegue mandar isso para ele em uma semana, criar uma live, fazer um post, criar um artigo só para falar disso, né? Então, você pode comentar com o cliente sobre algum livro que ele gosta, que ele falou para você que ele se amarra, um filme que vai lançar, um produto que resolve o problema dele, que é novo para você, a exclusividade que ele procura. Então, se o seu lançamento exclusivo ajuda um cliente a resolver um problema que ele tem, então manda. Mas, se não, tipo, não faz o menor sentido só você falar que você é exclusivo, né? Porque quem disse que isso é importante para o cliente? Então, olha que animal isso, né? Olha que animal. Porque o que todo mundo faz é ficar falando de si, né? E até para tomar um café, se o cara não gosta de café, você queima o seu follow-up e ele para de te responder porque você não se ligou que ele falou no primeiro encontro que não toma café e você chamou ele para tomar um café porque a sua cafeteira Mega Blaster da Alemanha chegou. Então, fica ligado. Esses dois últimos slides aqui eles valem muito ouro porque é uma coisa que todo mundo faz e não deveria fazer. Então, é isso. Fica ligado. Dá uma estudada aí, porque existem alguns motivos, né? Tanto esses motivos aí, você ficar falando de si e perder tempo falando sobre as suas coisas, você não é o centro do mundo, né? Tipo, o cliente não está só resolvendo o problema de comprar um projeto. Ele está resolvendo o problema do filho, da mulher, da sogra, do cano que estourou, da obra, do pedreiro que sumiu também e do gesseiro. Cara, tem um monte de coisa acontecendo. Tem um sabotador que está te sacaneando, que está querendo que o cliente compre no concorrente porque ele tem um relacionamento lá melhor. Porque ele está ocupado mesmo, está trabalhando um monte e agora está sem tempo, então, tipo, sem tempo, irmão, né? A gíria no Rio de Janeiro não enche o saco, né? Tipo, tô sem tempo agora, só por isso, não tô no time de compra. Então, se você não identificou isso, você achou que estava fazendo a jornada porque ia ser mais rápido, mas o cliente não estava no time, você perdeu, investiu energia e vai fechar negócio só daqui a um ano, né?
Então, você precisa acelerar. E talvez se eu não fizesse follow-up naquele cara, ele fosse demorar 10 anos para fechar comigo, enquanto fosse confiando aos poucos, e alguém ia influenciar ele, né? Então, é, pode ser que a jornada seja longa, mas se você não fizer, você pode ser mais longa ainda do que você imagina. É, então, a consistência vai te salvar, né? Tipo, você, eu falei com o cara 1 ano e meio, né? Você falou com ele 3 semanas e acha que ele não comprou dentro do mês e por isso você já quer desistir. Tipo, você fez uma live e apareceram 10 pessoas, você já quer desistir. Você fez um post e só 7 pessoas, nem sua mãe curtiu o seu post e você já quer desistir. Então, a vida não é sobre isso, né? Tipo, a vida profissional, ela é muito mais que isso. É sobre a constância, né? Quando as pessoas verem que você não vai parar, vai ser muito mais poderoso para você. Isso vai te dar muito mais energia. Mas tem que ter atitude, tem que ter coragem, como eu falei lá no começo. Então, vamos para cima. Se você acredita realmente, tipo, vai dar certo, né? Então, o time de compra também é super relevante, né? Igual eu falei. Ah, não adianta se você não identificou lá quem que decide, quem são os influenciadores, toda essa dinâmica das pessoas que estão influenciando a sua venda. Se você não identificou nada disso, se você também não identificou o time, você se perdeu ali em alguma jornada. Não significa que você está fazendo tudo errado, mas significa que você pode voltar para poder ajustar isso, né? Às vezes o cara não está no timing certo de fechamento dentro do mês, mas ele está no fechamento do semestre. Então, você precisa continuar fazendo follow-up nele, você precisa continuar aparecendo na frente desse cliente para que lá na frente, daqui a 6 meses, ele feche negócio com você. E o custo de não fazer é que, se não, 6 meses, ele poderia comprar do concorrente, né? Tipo, no limite, ele compraria do concorrente. Então, timing também é super importante. E praticar toda essa parada. Então, você vai ter que fazer 1000 vezes cada coisa dessa para poder, talvez, dê certo. E modificar e alterar 1000 vezes as coisas que você faz. Né? Tipo, às vezes você vai mandar um vídeo exclusivo para o cara, fazendo uma selfie, para falar sobre alguma coisa que aconteceu que é relevante para ele e não vai dar certo. E você vai mandar um texto cheio de erro lá que o cara, por causa do timing, né? Porque você acertou a hora que ele estava pronto para ouvir alguma coisa e por isso ele te respondeu e por isso reacendeu a vontade de fechar negócio. Então, a prática, né, tipo, ela vai te levar mais próximo da perfeição, que é a perfeição, no caso, é o fechamento do negócio. Então, fica ligado nisso, porque tem que praticar. Então, pergunta que eu faço, né? Tipo, você segue seus clientes, onde eles estão? Ele pode estar no YouTube, é um cara que é um YouTuber, né? Tipo, o cara faz conteúdo e você segue, está sempre curtindo, comentando, compartilhando as coisas do seu cliente, ou no Twitter, ou então no Behance, né? Que é um software do Adobe, que você consegue postar seus projetos lá, né? Então, se você fizer um projeto Mega Blaster lindo, maravilhoso, renderizado, cheio de decoração, você utiliza o Behance para achar, por exemplo, outros escritórios e virar referência para outros lugares, né? Tipo, a Architecture Hunter, ela é a maior página do Instagram, ela reposta coisas que estão no Behance. Então, é um negócio muito, muito maneiro. Se você caprichar nos projetos, você precisa estar ali. Então, tem outros, né? Tipo, Pinterest, o próprio Instagram, nos stories, no feed. Enfim, tem vários lugares aí. Você precisa estar onde seu cliente olha, né? Onde seu cliente está atuando. Então, são muitas coisas, são muitas coisas para se lembrar, são muitas atividades, são muitas tarefas, são muitos clientes, é muito esforço, muita energia. É verdade, eu super te entendo. Então, como que você faz para poder lembrar de tudo isso, né? Eu gosto de falar que eu uso um CRM, né? Que é um sistema de controle de relacionamento de clientes. Esse CRM tem vários gratuitos, né? Eu uso o Pipedrive,
Então, o Pipedrive, ele me dá todas as possibilidades de relacionamento com o meu cliente e anotações que eu preciso. Então, eu não vivo sem o meu Pipedrive, que é esse CRM, em que eu faço todas essas anotações dos clientes, todos os meus compromissos profissionais estão aqui. Então, você pode colocar ali as etapas, né, que o cliente está, se você fez o primeiro contato, se você tem que fazer um contato, se você já qualificou, se você já enviou a proposta, se você está em fechamento, em negociação. Você coloca os cardzinhos ali, né, dos clientes, igual tá o verdinho ali. Você faz todas as anotações, ele te dá a possibilidade de anotar o que você quiser e te dá uma organização muito mais detalhada no seu dia a dia. A grande graça, a grande sacada de um Pipedrive, de um CRM, é que ele vai te dar tudo que você precisa em um único lugar. Então, você vai conseguir fazer ligações pelo software, você consegue fazer integração com o WhatsApp, você consegue automatizar e-mails, você consegue ler a sua caixa de entrada por ali, você consegue criar alertas automáticos para fazer follow-up nos clientes, você consegue todos os KPIs de venda que você precisa imaginar na sua vida, tudo automatizado. Então, com um clique ali, você avisa que ligou, você disparou o e-mail e aí ele já lê que você disparou o e-mail e já entra na sua taxa de conversão, na sua taxa de abertura de e-mail, nos seus KPIs, tipo, tudo. E você consegue fazer filtro também. Então, você vai conseguir ter uma previsibilidade muito maior, antes do fechamento do mês. Isso é um negócio incrível, assim, que pouca gente tem. Eu não conheço nenhuma loja de planejados no Brasil que usa um CRM. Muito mal utilizam o RP, né, que é um negócio mais antigo. O CRM ele vai te concentrar tudo que você precisa de informação. E filtros de antecipação, pô, se você fez poucas interações com o cliente em 3 dias, ele te alerta disso e já te avisa que porque a sua previsão de interação era 10 vezes mais do que isso e por isso você não vai bater a meta no final do mês. Então ele vai te dar todas as ações que você fez, que você não fez, quando que você fez, todos os dados, estratégias, tudo. Sem contar que quando o cliente vier falar com você, o seu briefing vai estar ali. Cara, tudo que você imaginar assim, ó, que você faz, o CRM faz, inclusive o pós-venda. Então, eu recomendaria que você se interessasse um pouco mais sobre o CRM, investigasse, assistisse um vídeo aí, principalmente o Pipedrive, é incrível. O Pipedrive não é gratuito, mas eu pago ele, tipo, vai super a pena. E, como eu falei, não vivo sem, né? Então, fica ligado nessa dica aí, dica de ouro, viu? Então, a nossa última dica aqui para o que você fazer, né? Quando o cliente sumir, quando ele parar de te responder, é que todas essas atividades, né? De enviar e-mail, de e-book, de live, de ligar, de mandar um WhatsApp por 1 ano e meio para o cara, todas essas atividades, elas são multi-atividades, né? E, se você me perguntasse, Lucas, pô, eu vou conseguir fazer tudo, tipo, eu vou fazer isso no meu CRM e ele vai sair disparando, tipo, tudo de uma vez. Não é assim, né? Você vai fazer essa construção, mas o mais importante aqui é que saber o que dá para ser feito, né? Porque às vezes fica assim, cara, como assim você ficou 1 ano e meio falando com esse cliente toda semana? Haja criatividade. Quando você incorpora isso na sua rotina, faz parte, que você sabe que isso existe, né, que dá para fazer, você começa a aparecer, né, sabe? Quando você vai comprar um carro preto e você começa a ver esse carro preto na rua o tempo todo, porque seu foco está ali. Então, quando você sabe que isso existe, que esse jeito de trabalhar ele existe, sua criatividade, sua cabeça começa a funcionar para fazer aquilo ali funcionar também, né? Então, o mais importante aqui que eu quero passar para você é que dá para ser feito. Tem muitas coisas que, que não são feitas que deveriam ser feitas e por isso, se você fizer, você já vai se diferenciar e também a sua possibilidade de fechar negócio vai aumentar e muito. Beleza? Bom, espero poder ter ajudado você.
e até a próxima.